Caiu, tá certo? Caiu a conexão. Eu nem sei se foi a conexão, isso já aconteceu, é a terceira vez que acontece, mas estamos aqui e vamos continuar. Nós vamos permanecer. Eu só peço o favor de você apertar o coraçãozinho aí, que é para as pessoas que estavam conosco, elas voltarem. Elas voltarem o mais rápido possível para a gente poder continuar. Tá travando para todo mundo, porque para mim não tá travando. O que aconteceu foi que caiu. Do nada o Instagram ele sai, no meu celular ele sai do aplicativo, isso nunca acontece. Eu verifiquei a conexão e tá tudo em ordem. Olha aí, Gabi aí, ó. É bom que agora vai até 10h30. Não, então, tá vendo o lado bom, né? Tá vendo a metade do copo cheio aí. Isso é muito bom. Mas então vamos lá, gente, vamos continuar. Então eu quero que você entenda o seguinte, pausou 2 vezes, né? Então talvez seja realmente a minha conexão aqui que não está tão perfeita como eu achei que estava. Depois eu vou dar uma verificada maior, tá certo? Mas vamos continuar. Então Barnabé ele nos exorta. Ele exorta a mim e a você. Uma coisa é ter uma experiência pessoal com Deus, como você pode estar tendo na Lectio Divina. Outra coisa é você permanecer. E é tão bonito como a palavra de Deus ela se conecta, como a palavra de Deus ela é coerente, que no evangelho da liturgia de hoje você vai ver que Jesus ele faz uma promessa para quem permanece. Então o segredo da salvação da minha alma e da alma daqueles que eu amo, dos da minha casa, é o que? Não é um primeiro encontro com Cristo, não é uma primeira experiência pessoal com Cristo, com o Espírito Santo de Deus, mas é a permanência nessa relação que não é uma relação qualquer. O Senhor nos convida a ter uma relação de intimidade, perceba que Deus ele faz o quê? Ele nos trata como ovelhas, e ele diz, as minhas ovelhas escutam e conhecem a minha voz, né? Alba Sodré está pedindo oração pelo irmão e pela cunhada, então que a gente possa incluir nas nossas orações, tá certo? A vida de Aurélio e de Wanda, tá joia? Mas continuando aqui com a nossa Lectio Divina. Então, era isso que eu queria tratar e que eu queria que ficasse no nosso coração. Mais uma vez a palavra nos remete àquela meditação de São José Maria Escrivá. Começar é de todos, perseverar é dos santos, certo? O meu chamado e o seu é permanecer fiel ao Senhor com prontidão de coração. Então anote aí no seu diário espiritual, na sua Bíblia, a graça que você precisa pedir ao Espírito Santo. Na sua oração pessoal, Senhor, concede-me a graça de permanecer fiel a Ti e ter um coração e ter prontidão de coração, para que eu possa ajudar e servir aquele que precisa de mim. Anota aí, Espírito Santo, a graça que você vai pedir ao Espírito Santo na sua oração pessoal, na sua vida de oração, tá certo? A graça da permanência. Não me basta ter uma experiência pessoal com Deus, não me basta acolher a palavra de Deus na Lectio Divina, me é necessário permanecer. Eu estou dando ênfase e estou repetindo isso, porque, gente, quantas pessoas que eu conheço que não permaneceram e o coração dói, porque pessoas extremamente utilizadas por Deus. Você deve conhecer alguém que foi um instrumento de Deus na sua vida e de repente fica pelo caminho e de repente sai da igreja. Por quê? Porque não viveu essa graça que o Espírito Santo quer dar a você, de permanecer fiel ao Senhor e de ter prontidão de coração. Basta eu lhe dizer que as pessoas que me levaram para o grupo de oração, a primeira vez onde eu tive a primeira experiência pessoal com Deus, elas não permaneceram na fé. Basta eu lhe dizer que a pessoa que intercedeu, quem já ouviu meu testemunho sabe, que proclamou a palavra da minha vida, né? Que proclamou a palavra da minha vida, que foi Isaías 43, basta dizer que essa pessoa também não permaneceu. Então, por que eu estou citando esses exemplos? Para dizer o seguinte,
Uma coisa é você ter uma experiência pessoal com Deus, inclusive você ser instrumento de salvação, instrumento de Deus na vida dos outros. Isso é uma coisa. Isso pode acontecer num dia, numa semana, num mês, num ano, num período da sua vida. Mas o convite que Deus lhe faz, que a palavra lhe faz, não é para que você viva o evangelho durante um ano da sua vida, durante 5 anos da sua vida. O convite que o Espírito Santo quer lhe fazer através da liturgia de hoje, da exortação de Barnabé, é dizer o seguinte: olha, eu quero você para sempre. Cristo ressuscitado, Ele quer o seu coração, Ele quer a sua alma, Ele quer a sua vida para sempre. Para sempre. Então é essa graça que nós devemos pedir. O grande desafio, mas uma grande graça. Haja o que houver, eu quero permanecer fiel ao Senhor e com prontidão de coração. E aí no final, coisa linda. No final ele diz: e foi em Antioquia que os discípulos pela primeira vez receberam o nome de cristãos. A gente deve fazer essa reflexão. A minha vida e a sua vida, ela faz os outros nos reconhecerem como cristãos? É aqui em Antioquia que os primeiros cristãos deixam de ser chamados de nazarenos para serem chamados de cristãos. A sua vida, ela precisa dar testemunho de quem? De você mesmo, dos livros que você lê, das convicções humanas, não, das ideologias deste mundo. Não. O Espírito Santo, ele quer fazer da sua vida um testemunho de que você é discípulo de Cristo. O amor com que você dispensa, o amor que você dá às pessoas, a sua solicitude, a sua prontidão em ajudar, a sua humildade dentro de casa, a sua paciência dentro de casa, o seu serviço dentro de casa, que transborda para fora de casa, e isso chega na paróquia e na comunidade, no grupo de oração, é que faz a pessoa olhar para você e dizer: esse é um verdadeiro discípulo de Cristo. Olha o amor com que ele serve, olha o cuidado com que ele cuida. Desculpa ser redundante. Mas assim como em Antioquia, aqueles pagãos convertidos, aquelas pessoas deixam de chamar de nazarenos para chamar de cristãos, por quê? Seguidores autênticos de Cristo. Essa denominação, ela quer chegar a mim e a você. A minha vida, a sua vida, a nossa vida, o nosso testemunho faz com que as pessoas olhem para nós e ela é uma verdadeira discípula de Cristo. Essa é a meta. Essa é a meta. Que quando as pessoas olhem para a sua vida, elas não vejam você, mas elas vejam aquele a quem você segue. Já não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. É a força que conduz a igreja, é a força que conduz a sua vida. É a mão do Senhor que estava com eles, é a mão do Senhor que quer estar com você. Quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus. Para que você, no entardecer da sua vida, como diz São João da Cruz, no entardecer da nossa vida, ou seja, na hora da nossa morte, nós vamos ser julgados pelo amor com que amamos nesta vida. E esse amor, ele não é uma decisão, tão somente um sentimento, ele é uma pessoa. Então, no entardecer da nossa vida, em outras palavras, tomando posse desse raciocínio de São João da Cruz, no entardecer da nossa vida nós seremos julgados pelo quê? Pelo modo como nós vivemos esse discipulado de Cristo. Eu não quero ser discípulo de Vitor. Eu não quero ser discípulo de mim mesmo. Eu quero ser discípulo de Cristo. Eu não quero ser discípulo das ideologias deste mundo, porque as ideologias deste mundo elas são parciais, elas são frágeis, elas são efêmeras, elas passam. Eu quero ser discípulo de Cristo. E Cristo, que é a verdade, o caminho e a vida, ele é uma pessoa, ele não é uma ideia. Eu repito, eu e você, nós temos que pedir essa graça. Essa graça ao Espírito Santo. O seu discipulado tem que ser a Cristo. O seu pastor tem que ser Cristo.
para que no entardecer da sua vida as pessoas olhem para você e digam: essa mulher foi uma verdadeira discípula de Cristo. Ou seja, essa mulher, ela é cristã. Essa é a melhor pregação que você pode dar às pessoas que convivem com você. Desde os seus filhos, até os seus funcionários, até as pessoas que trabalham com você. Aquela mulher é cristã. Aquele homem é cristão. Ou seja, é um verdadeiro, autêntico discípulo de Cristo. Peçamos essa graça ao Espírito Santo. Amém? Vamos agora para o Evangelho. O salmo de hoje é o Salmo 86. Você vai rezar aí na sua casa. Mas vamos agora para o Evangelho. O Evangelho, capítulo 10, versículo 22 a 30. Perceba que a gente está meditando aí todo o Evangelho, todo o capítulo 10. Né? Antes a gente estava vendo Jesus falar que ele era o bom pastor, esse pastor que carrega a ovelha em seus braços, esse pastor que diz: eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. E aí vamos ver hoje o que é que acontece. Inclusive nós já meditamos essa palavra na nossa Lectio Divina. Não essa palavra que nós vamos ler agora, mas um pedaço do capítulo 10. Tá? Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São João. Glória a vós, Senhor. Houve então a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno. Jesus andava pelo templo sob o pórtico de Salomão. Os judeus então o rodearam e lhe disseram: até quando nos manterás em suspenso? Se és o Cristo, dize-nos abertamente. Jesus lhes respondeu: já vô-lo disse, mas não acreditais. As obras que faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. E ninguém as arrebatará de minha mão. Meu Pai, que me deu tudo, é maior que todos, e ninguém pode arrebatar da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A primeira coisa, os judeus pedem para Jesus tirar eles da dúvida. Fala abertamente. Se você é o Cristo, se você é o enviado de Deus, fale abertamente, não deixe dúvidas. É isso que os judeus fazem com Jesus nesse momento do diálogo. Só que Jesus já está falando. Jesus na passagem anterior, ele fala: eu sou o bom pastor. Jesus ele já se assume como enviado de Deus. Jesus no capítulo 6 de João vai falar da Eucaristia. Jesus já está: eu sou o pão descido do céu. Quem come esta carne, a minha carne é uma verdadeira comida. O meu sangue é uma verdadeira bebida. Quem come desta carne e bebe deste cálice tem a vida eterna. Ou seja, Jesus ele está se assumindo como enviado de Deus, como filho de Deus. Mas os judeus eles não querem crer. E aí é onde entra o ponto central do Evangelho. Não adianta os milagres, não adianta os sinais, se o coração ele não quer crer. A gente está no final do capítulo 10, no capítulo 11, Jesus vai ressuscitar Lázaro. O que é que acontece? Eles passam a crer? Não. Os judeus, eles fazem o quê? Eles tramam a morte de Lázaro para abafar o grande milagre que Jesus fez da ressurreição de Lázaro. Então não adianta Jesus operar 30 milagres na sua vida, lhe der sinais de que ele lhe quer, de que ele é o Senhor da sua vida, de que ele quer o seu coração, ele quer a sua alma, se você não quer crer e entregar a sua vida a ele. Não adianta. Jesus está dizendo: eu já vos disse, mas não acreditais.
Ou seja, os judeus eles estavam vendo os sinais de Deus, mas eles não queriam, simplesmente eles não queriam acreditar. E quando a gente não quer acreditar, não adianta. É uma frase até de Santo Afonso de Ligório. Eu não sei se é Santo Afonso de Ligório ou Santo Inácio de Loyola. Eu acho que é Santo Afonso de Ligório. Que diz assim, ó. Para quem não crê, nenhuma explicação é suficiente. Para quem não crê, nenhuma explicação é suficiente. Para quem crê, nenhuma explicação é necessária. Para quem crê, nenhuma explicação é necessária. Para quem não crê, nenhuma explicação é suficiente. Por quê? Porque o que vai fazer você crer, não são as provas que Deus lhe dá. O que vai fazer você crer não são os milagres e os sinais que Deus lhe dá. Isso são apenas sinais, e sinais passam. E milagres passam. O que vai fazer você crer é o Espírito Santo dentro do seu coração, aberto e dócil à ação dele. É isso que vai fazer você crer. Porque o milagre ele passa, o sinal ele passa. O que vai fazer você crer não são as provas que Deus te dá. Isso vai fazer apenas o seu olhar se voltar para ele. Isso vai fazer apenas a sua atenção se voltar para ele. Mas o que vai fazer verdadeiramente você crer não é nenhuma explicação, nenhum milagre, nenhum sinal, mas é a força do Espírito Santo que encontra um terreno fértil, um espaço favorável, onde ele pode agir, onde ele pode falar, onde ele pode transformar, onde ele pode conformar a sua vida à palavra de Deus. É isso que vai fazer você verdadeiramente crer. Então bote isso no seu caderno, no seu diário espiritual. Quem vai me fazer crer não são as provas que Deus me dá. Não são os milagres, não são os sinais. Isso é só um mecanismo, um instrumento que Deus utiliza para voltar o nosso olhar, a nossa consciência comprometida pelo pecado para Ele. Mas nós devemos buscar, como eu falava numa lectura passada aí, eu não sei se vocês lembram, nós não devemos buscar os milagres de Deus, mas o Deus dos milagres. Porque os milagres de Deus, eles passam. Mas o Deus dos milagres não, Ele é eterno. E é Ele quem vai fazer a gente crer. E isso se configura aqui. Os judeus, eles estão vendo os sinais que acompanham Jesus. Jesus diz, de forma literal, as obras que faço em nome do meu Pai, elas dão testemunho de mim. Ora, eu estou curando cego, eu estou fazendo aleijado andar, eu estou tirando espírito mal dos possessos. Eu estou dando sinais, e esses sinais que me acompanham, eles vêm do meu Pai, eles dão testemunho de que foi o Pai que me enviou. Mas vocês simplesmente não querem crer. Então, repito, eu realmente me falha a memória agora, não sei se é Santo Afonso de Ligório ou Santo Inácio de Loyola. Vocês podem aí procurar. Às vezes é até outro santo. Mas essa citação. Para quem não crê, para quem crê, nenhuma explicação é necessária. Para quem não crê, nenhuma explicação é suficiente. É isso. Quem vai fazer você crer não são as provas, mas o Espírito Santo. É por isso, olha aí, Ana Márcia colocou a frase toda. Para aqueles que creem, nenhuma explicação é necessária. E para aqueles que não creem, nenhuma explicação é possível, é suficiente. É isso. Então, qual é a graça que você precisa pedir ao Espírito Santo? A graça de verdadeiramente crer, que Ele lhe dê a fé. O justo vive pela fé. A fé é uma graça, é um dom que nós devemos pedir todos os dias da nossa vida. Todos os dias. Espírito Santo, vem me dar a fé. A cada comunhão, Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Aumentai, faz crescer a minha fé. Vem me dar a fé. Por quê? Porque o justo vive pela fé. Continuando, aí Jesus diz, versículo 26, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Perceba, mas vós não credes. Santo Inácio de Loyola, aí não errei não, tá vendo? Eu citei 2, era 1, né? Porque não sois das minhas ovelhas, as minhas ovelhas escutam a minha voz. Gente, perceba aqui,
A adesão exterior a Cristo, antes da adesão exterior a Cristo, ao Evangelho, essa adesão ela tem que ser interior. Antes de eu aderir exteriormente a Cristo, eu preciso aderir interiormente. E essa adesão interior é a que Nossa Senhora, no mês mariano, ela nos ensinou ali na Anunciação. Eis-me aqui, faça-se em mim segundo a vossa palavra. A adesão exterior de Ana Márcia, a adesão exterior de Gabi, a adesão exterior de Maria, a adesão exterior de Juliana, a adesão exterior de André, a adesão exterior de você que me escuta aí agora, Célia, Cíntia, todo mundo que está aí agora. A sua adesão exterior, antes dela acontecer, tem um movimento interior antes. Tem um movimento anterior. Qual é? A adesão interior. E essa adesão interior é o quê? É o seu coração. É a sua liberdade de você se colocar de joelhos numa posição de submissão e viver essa grande graça que Nossa Senhora viveu e vive. Eis aqui a escrava, o servo do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra, a vossa vontade. Não segundo o meu querer, não segundo a minha vontade, não segundo as minhas ideias, não segundo os meus planos, mas de acordo com a vossa palavra. E é isso que acontece, a gente vai caminhando. A gente no começo da caminhada, a gente diz isso. A nossa adesão ela é interior. E essa adesão interior ela nos impulsiona a adesão exterior. Só que chega num dado momento da nossa caminhada que a nossa adesão ela passa a ser apenas exterior. Aí a gente quer implantar o nosso querer na comunidade, a gente quer implantar o nosso querer na nossa vocação, a gente quer implantar o nosso querer no nosso grupo de oração, a gente quer fazer do jeito que a gente quer. A gente não admite que a igreja não é nossa. A gente quer ser o dono da obra. E o dono da obra é Cristo. Se o padre George cair na tentação, que graças a Deus ele não cai, de achar que a obra é dele, a obra acaba. A comunidade acaba. Porque a comunidade Filhos da Misericórdia é de Cristo, cujo padre George é o fundador. O Espírito Santo ele dá uma força fundacional ao padre George e a Lidiane, como fundador e cofundadora. Mas a comunidade não é deles, tão somente é das primícias, tão somente é dos consagrados. Não, a comunidade é de Cristo. Ele é o dono da obra. A Igreja Católica, ela não é dos bispos, ela não é do Papa. Porque os bispos e os papas vão passar. A Igreja Católica, ela é de Cristo. E é por isso que muitas vezes essa falta de adesão interior, ela nos promove apenas uma adesão exterior. O que é apenas a adesão exterior? Eu cumpri com todos os preceitos, mas aí eu me torno uma figura religiosa, não um santo. Qual é a figura religiosa? É aquele que cumpre todos os preceitos, mas sequer toma uma atitude de amor para com Deus e para com o próximo. O que você quer ser? Uma figura religiosa ou um santo e uma santa de Deus? O que você quer ser? Uma figura religiosa que cumpre os preceitos, mas que não tem um pingo de amor a Cristo e ao próximo? Nós temos que fazer essa escolha todos os dias. Todos os dias. E nós não conseguimos sozinhos. É preciso que a gente entenda que nós somos discípulos de Cristo, não de nós mesmos. Então nós precisamos renunciar. Muitas vezes a gente quer ser dono da obra. Por quê? Porque a gente esqueceu dessa adesão interior. Essa adesão interior que movimenta a nossa adesão exterior. E o que é a adesão interior? Está aqui, ó, nossa mãezinha, que nos ensina. Eis aqui o servo. Faça-se em mim segundo a vossa palavra, o vosso querer. Faça-se em mim segundo a vossa vontade, não a minha. É isso que Cristo quer nos exortar com o evangelho de hoje. O redil é do bom pastor, não é nosso. E qual é o redil que nós devemos permanecer? O de Cristo. E eu sei que você que está me escutando aí, você quer ficar no redil de Cristo, mas muitas vezes você é levado para outros redis.
Porque é mais fácil, é mais prazeroso estar em outros redis. Mas o seu redil verdadeiro é o redil de Cristo. Aí eu acho lindo essa promessa que Cristo no seu discurso faz. As minhas ovelhas escutam a minha voz, antes de chegar na promessa. As minhas ovelhas escutam a minha voz. É isto que acontece com quem crê verdadeiramente. O Espírito Santo ele vai ganhando força em você e ele vai te dando uma capacidade de enxergar os sinais que Deus te dá. Através do irmão, através de uma música, através dos acontecimentos da sua vida. O Espírito Santo vai criando em você essa capacidade de ouvir a voz de Deus, que é o bom pastor, de ouvir a voz de Cristo, que é o bom pastor. Perfeito, Silvia. A adesão exterior ela tem que ser consequência e não prioridade. Então, e isso não se confunde com a gente cumprir os nossos deveres, que fique bem claro. Mas voltando aqui para o raciocínio. O Espírito Santo ele vai criando essa capacidade de você ouvir a voz do pastor. Ouvir a voz do pastor. De modo que quando você ouve a voz de Cristo, você diz, essa é a voz do meu pastor. E como uma ovelha, você segue o pastor. O bom pastor. Não vá passear em outros redis. Permaneça no redil de Cristo. Porque Cristo, como bom pastor, ele luta incansavelmente pelo seu coração. Ele dá a vida por sua ovelha. Ele ama você. Ele hoje vem te dizer isso. Não passeie em outros redis. Não saia do redil de Cristo. Você é a ovelha de Cristo. Você não é ovelha do seu medo, da sua desesperança. Você não é ovelha dos seus pecados, das suas fragilidades. Você não é ovelha do dinheiro, você não é ovelha da depressão. Não deixe que isso seja o pastor a conduzir a sua vida. Você é ovelha de Cristo. E Cristo está te convidando mais uma vez, escuta a minha voz. Escute a minha voz. E permaneça no meu redil. Porque a ovelha que verdadeiramente crê no bom pastor, ela escuta. Ela ganha essa capacidade de enxergar os sinais. De ouvir a voz que se destoa, que se distingue das outras vozes, que é a voz de Cristo, nosso Senhor, nosso bom pastor. E aí ele diz assim, ou seja, o que é isso? É uma relação de intimidade que o Espírito Santo quer dar a você. O Espírito Santo, que é essa mão do Senhor, que é essa voz do Senhor, quer ter uma relação de intimidade com você. Como é que isso nasce e permanece em nós? Vida de oração. Vida de oração. E aí Cristo diz, eu lhes dou vida eterna e elas jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Olha a promessa que nosso Senhor está fazendo para aqueles que permanecem. Ninguém as arrebatará da minha mão. Elas jamais perecerão. Se você permanece no redil de Cristo, a morte não é o seu fim, mas é o início da vida eterna, da vida melhor. Se você permanece no redil de Cristo, é Cristo quem promete. É Cristo quem promete. A morte não é o fim, ela é apenas o começo. E o começo de uma vida onde não há dor, onde não há ranger de dentes, onde não há choro, onde não há lágrimas. É Cristo que te promete hoje. Se você permanecer fiel, se você permanecer no meu redil, se você escutar a minha voz como uma ovelha dócil ao bom pastor, nada, nem ninguém tirará você da minha mão. E o mais bonito é você quem tem essa capacidade de sair do redil de Cristo. É você. Se você se perder, não é porque Deus parou de tentar salvar a sua alma, mas é porque você deliberadamente resolveu não permanecer. Isso é maturidade. Reconhecer isso honestamente é maturidade espiritual e humana.
Cristo dá a vida. Que pastor dá a vida por suas ovelhas? Jesus Cristo, nosso Senhor. Cristo tem sede da sua vida, porque Cristo quer fazer você permanecer, e isso é maturidade. Se você sair do redil de Cristo, não foi por uma decepção, não foi porque por causa disso, por causa daquilo, não, foi porque você escolheu sair do redil de Cristo. Porque Cristo está te prometendo, se você permanece fiel, se você permanece dentro do meu redil, eu dou a minha vida e você jamais perecerá. Não há pecado, não há morte, não há perda, não há perda de pessoas queridas, não há problema financeiro, não há doença que lhe tire do redil de Cristo. De modo que você começa a enxergar diferente, a sua consciência ela é arrancada ao véu que lhe impede de enxergar essa verdade. Nada e ninguém as arrebatará de minha mão. E se você está sob a mão de Cristo, nada lhe tirará a vida eterna. Absolutamente nada. Do que você tem medo? O salmo de ontem, acho que foi de ontem. Cristo é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Qual é o seu medo se o bom pastor está dizendo a você hoje? A você hoje. Você jamais perecerá se você permanecer no redil de Cristo. No meu redil. Porque eu dou a minha vida por você. E nosso Senhor, Ele é tão bom. Mas Ele é tão bom, Ele é tão pura bondade. Que Ele sabe que Ele é nosso Pai. Porque no final Ele vai dizer, eu e o Pai somos um. Então Cristo, Ele exerce essa paternidade sobre a nossa alma. E Ele ainda nos dá uma mãe. Uma mãe para nos acolher. Uma mãe para nos educar, uma mãe para nos ensinar, uma mãe para interceder por nós, uma mãe para dizer, Jesus, que a sua mão não seja pesada, mas a sua mão seja leve. Uma mãe para advogar por nossas causas. Uma mãe que tem uma sede tão grande quanto a sede de Cristo tem das nossas almas. Uma mãe que tem cuidado de nós. Cristo, Ele é tão bom pastor que Ele ainda nos dá uma mãe para nos ensinar a como ser discípulo, a como ser discípula dele. Uma mãe que não se ocupa do nosso passado, mas que está atenta às nossas necessidades, principalmente as espirituais. Uma mãe que sempre vai interceder para nos dar o vinho novo, para nos dar aquilo que nós precisamos, não aquilo que nós queremos. Porque muitas vezes, gente, o que a gente quer nesta vida é o que vai fazer a gente perder a nossa alma. Mas a gente não sabe disso, porque a gente é ovelha, a gente não é pastor. E a ovelha é conduzida. O pastor é quem conduz. Como o Ingrid está colocando aí, ele nos deu a sua mãe. Cristo, ele tem essa mania. Ele nos dá aquilo que ele tem de melhor. O que é que ele tem de melhor? O seu próprio corpo. Ele nos dá na Eucaristia. Ele se deu na cruz e ressurreição. E ele nos dá o que tem de melhor. Ele nos dá a sua própria mãe. Não somos órfãos, nem de pai nem de mãe. Qual é o seu medo? Qual é o seu medo de ser do redil de Cristo e de permanecer no redil de Cristo, se o próprio Jesus Cristo está te prometendo? Elas jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Cristo está fazendo a promessa da vida eterna, o maior bem que você pode ter. Adianta você ser bilionário nessa terra e não ir para o céu? Adianta você não ter nenhuma doença nessa terra, morrer dormindo e não ir para o céu? Adianta? Eu quero que você comente aí agora. Tá, eu gostei desse raciocínio. Eu vou escrever sobre isso. Adianta você ser bilionário nessa terra e não ir para o céu? Adianta você não ter nenhuma doença, nenhum sofrimento nessa terra, morrer dormindo e não ir para o céu? Me responda, adianta?
Alguém pode dizer, adianta ou não? Cíntia já respondeu. Não adianta, não adianta. Essa vida é de peregrinação, e numa peregrinação a gente sofre, a gente padece, é normal. O sofrimento ele é inerente. Não adianta. E aí Cristo ele está fazendo a promessa. Cristo ele está fazendo a promessa principal. Se você permanece no meu redil, se você escuta a minha voz, se você me conhece e se deixa conduzir por mim, que sou o bom pastor, que dou a minha vida por você, nada e nem ninguém fará você perecer. Eu estou te prometendo a vida eterna. O maior bem que eu posso te dar nesta vida é a vida eterna. Você vai ver que você vai relativizar todas as outras coisas. O dinheiro ele é importante, mas ele nunca vai ser mais importante que a vida eterna. A saúde ela é importante, mas ela nunca vai ser tão mais importante do que a vida eterna. Então é por isso que o santo ele olha para o sofrimento não querendo sofrer, mas ele olha para o sofrimento como uma graça de Deus que vai purificar, que vai fazer amadurecer, como uma graça de Deus que vai completar na nossa carne, o sofrimento do nosso bom pastor, que é Cristo. A gente começa a amadurecer como homem, a gente começa a amadurecer como mulher, a gente começa a amadurecer como cristão. E a gente deixa de ser, me desculpa. Eu não vou ter medo de falar, e se eu for corrigido depois, tudo bem, faz parte. A gente deixa de ser cagão. Desculpa usar essa palavra, mas muitas vezes a gente é cristão cagão. Que no primeiro sofrimentozinho tá lá, a gente é feito de açúcar, a gente é feito de água, é? Cristo quer fazer de você uma ovelha forte, robusta, que a sua espiritualidade seja consolidada, que o problema chegue na sua vida, bata no seu peito e caia no chão. É isso que Cristo quer fazer de você. Cristo quer fazer de você um cristão maduro. Não é um super-herói, mas é um homem comum, uma mulher comum que tem tudo. Que tem o quê? Cristo e a Virgem Maria. Você precisa mais de quê? É um cristão que diante do sofrimento olha e diz, mas Cristo me prometeu a vida eterna. O que é esse sofrimento junto de mim? Então você precisa se olhar no espelho hoje. Desculpa de novo, eu peço desculpa de verdade, mas eu estou falando a verdade. Eu preciso me olhar no espelho e dizer, você é um cagão. Porque você tem medo, você se desespera. Você quer ter saúde a vida toda, meu amigo, você tem que querer a vida eterna. E se a doença chegar e se a morte chegar, você tem que acolher, deixar essa dor fazer de você um homem maduro, lhe instalar na realidade, porque todo mundo vai morrer. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Todo mundo quer ser santo, mas ninguém quer sofrer. Então a gente tem que parar, primeiro a gente tem que reconhecer. A gente é muito banana. Não é o outro não, sou eu, é você, desculpa. A gente é bananão. Ah, eu sou cristão. Ah, eu sou de Cristo. Aí o sofrimento bate na nossa porta, pronto, acabou. Deus, por que você está fazendo isso comigo? Aí vira aquela novela mexicana. Perceba. Deus quer fazer de você um cristão e uma cristã madura. Você que ficou. Você que dos 90 ficaram 30. É você mesmo. Deus quer fazer de você um cristão maduro, um homem maduro, uma mulher madura. Que quando o sofrimento chegar, vai enxergar o sofrimento do modo cristão, como ovelha. Eu escuto a minha voz, eu enxergo os sinais. Que quando o barulho exterior falar, você vai distinguir. Isso não é a voz do meu pastor. Então é isso. A maior promessa que Deus podia lhe fazer, Ele lhe fez e se atualiza na sua vida hoje, na liturgia de hoje. Se você permanece fiel a mim, se você permanece no meu redil, e não é fácil, mas se você permanece por obra e graça do Espírito Santo que você pede todos os dias, se você permanece,
você tem a vida eterna. Nem o seu pecado, nem a sua morte, nada, nem doença, nem ninguém vai fazer você perder a vida eterna. Por isso, meu irmão e minha irmã, a maior riqueza que você pode buscar nesta vida é a vida eterna. A sua e dos seus. Todo o resto ele é apenas importante, mas ele não é essencial. É importante, é muito importante, mas ele não é essencial. Essencial é o céu. Essencial é o reino dos céus. Essencial é Cristo. Imagina agora você como ovelha e Jesus Cristo te colocando nos braços, cheirando você. Porque Cristo ele tem o cheiro das ovelhas dele. Ele conhece as ovelhas dele. Ele conhece a sua alma. Ele conhece o seu coração. Ele sabe da bondade do seu coração. Ele conhece você. Agora imagina quando você chegar no céu e ver Cristo face a face. Pronto. Você vai explodir de amor. É isso que você deve buscar. Essa é a maior riqueza que você pode obter. A vida eterna. No fim, Jesus ele se apresenta, ele diz, eu e o Pai somos um. Pronto. Nesse momento, para os judeus, ele se apresenta como Deus. Porque Deus, o Criador, ele é Deus. Aí Jesus diz, eu e o Pai, eu e o Criador, nós somos um. Aqui ele se apresenta não somente como enviado, mas como o próprio Deus. E aí eu dou ênfase àquilo que eu vivo de dizer a vocês. Cristo, ele não é uma ideia. Cristo, ele não é uma revolução ideológica. Não. Cristo, ele não é uma construção sociológica. Cristo, ele é uma pessoa. E essa pessoa é Deus. Eu e o Pai somos um. Primeiro dogma da nossa fé católica. A realidade trinitária. Um só Deus em pessoas três. Um só Deus em pessoas três. Jesus Cristo é a revelação integral do Pai. Ele é Deus. E ele precisa assumir o lugar de Deus na sua vida. Ele te promete a vida eterna. Ele te promete dar a sua própria vida por você. Que mais ele pode te dar? Que mais? Não são as provas que Deus te dá que vai fazer você crer verdadeiramente. É a sua abertura de coração à ação concreta do Espírito Santo. É isso que vai fazer você crer verdadeiramente. E é isso que vai fazer você deixar de ser uma ovelha. Daquela palavrinha que eu falei, para ser uma ovelha que escuta e crê na voz do bom pastor. E não perece diante de qualquer problema, diante de qualquer sofrimento. Mas pelo contrário, permanece fiel dentro do redil do Senhor. E abraça essa promessa. Essa mesma promessa que Nossa Senhora abraçou. É isso, Aninha. Deixe aberto o meu coração, é isso. Peçam hoje essa graça. A graça de abertura. Para que você não seja dono da sua vida. Para que você não queira ser dono da sua igreja, da sua comunidade. O dono é Cristo. O dono da comunidade é Cristo. O dono da igreja é Cristo. O dono da sua vida é Cristo. Ele é o bom pastor. E a mão do Senhor é o Espírito Santo, que quer encontrar no seu coração um terreno fértil, dócil, para que ele possa completar a obra que ele começou em você. Amém? Deus abençoe você, Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Amanhã a gente está aqui de novo às 9 horas, tá joia? Fiquem com Deus, obrigado pelo tempo que vocês disponibilizaram para ouvir aquilo que eu tinha a dizer. Se vivo pela misericórdia do Senhor. Continuamos unidos e reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe.